No período pré-colombiano, 3 civilizações se destacam, entre elas os Incas, Astecas e Maias. Esses 3 povos eram sedentários e viviam em cidades onde haviam templos, palácios, mercados e casas. Embora sejam muito diferentes entre si, podemos destacar algumas características comuns das sociedades pré-colombianas. As sociedades pré-colombianas eram extremamente hierarquizadas, com o imperador no topo da hierarquia, seguido pelos sacerdotes, chefes militares, guerreiros e camponeses que cultivavam a terra. A agricultura era baseada de sua economia e plantavam milho, batata e abóbora, entre outros. Praticavam o artesanato, especialmente a cerâmica, mas também faziam peças de metais. Igualmente, davam importância à vestimenta, na qual existia uma distinção muito clara entre as roupas dos nobres e as das pessoas comuns. Por fim, outra característica das sociedades pré-colombianas é o politeísmo. Vários deuses ligados ao ciclo da vida eram cultuados em cerimônias que incluíam procissões e sacrifícios de humanos e animais. A celebração dos 183 anos da independência da Bolívia é uma data pragmática para Corumbá e para os corumbaenses, pelas relações de irmandade e comerciais que se fortaleceram ao longo dos anos na fronteira imaginária, fixada por águas e marcos. O histórico 6 de agosto de 1825 deve ser realçado também como parte de um processo de desenvolvimento da região, ainda em discussão. Ao destacar a data e a luta dos bolivianos pela sua independência e pela reconstrução do país após guerras e governos ditatoriais, o prefeito Ruiter Cunha de Oliveira afirma que o momento é de refletir sobre o avanço da tão propalada integração dos povos latinos, do comprometimento recíproco de Brasil e Bolívia pela união e desenvolvimento de fato de uma região até um pouco esquecida. A proclamação da independência da Bolívia, consolidada em 6 de agosto de 1825, pôs fim ao poder espanhol na América Hispânica. Simón Bolívar nasceu em 24 de julho de 1783, em Caracas, cidade que atualmente é a capital da Venezuela. Bolívar ficou órfão de pai com 3 anos de idade. Ao completar 9 anos, perdeu sua mãe também. Foi adotado por um tio que entregou sua educação a um preceptor, Simón Caranheño Rodrigues, pedagogo revolucionário, que lhe despertou o amor pela liberdade. Movimentos revolucionários. Em 1811, a Venezuela declarou-se independente, mas pouco depois foi sacudida por uma guerra civil. Em fevereiro de 1813, com o apoio da Inglaterra, Bolívar organiza um pequeno exército e consegue libertar a cidade de Cartagena. Em maio, parte para a conquista da Venezuela, que se encontra em ruínas por conta da guerra. Entra em Caracas e derrota Monteverde. Em 1814 ganha o título de libertador, mas a nova república só duraria um ano. Em fevereiro de 1819, deu início à sua mais audaciosa campanha militar. Reuniu os chefes das províncias venezuelanas e apresentou seu projeto de constituição, onde propunha a criação de um grande estado, com a união da Venezuela, Colômbia e Equador, sob o nome de Grande Colônia. Em 24 de junho de 1821, os espanhóis foram derrotados na Batalha do Carabobo, pondo fim ao domínio espanhol na Venezuela. Em maio de 1822, depois das batalhas de Bombona e Pintina, o território equatoriano foi integrado à República Colombiana. Em 1821, os espanhóis são abatidos na Lima, no Peru, mas os espanhóis ainda resistiram. Em 1823, o governo do Peru, enfraquecido economicamente, entregou os poderes a Simón Bolívar. Simón Bolívar, ditador. Em 1826, convocado por Bolívar, reúne-se o Congresso do Panamá, cujo objetivo era promover a união política da América Latina, o ideal último de Bolívar. Mas a iniciativa fracassou. As ideias centralizadas de Bolívar entravam em conflito com os desejos de autonomia das novas repúblicas. No ano seguinte, Bolívar foi obrigado a renunciar à presidência vitalícia do Peru, em agosto de 1828, na tentativa de evitar a separação da Grande Colômbia. Bolívar proclamou-se ditador. Em setembro de 1823, Bolívar sofre um atentado à conspiração setembrina. Em 1829, a Bolívia se torna independente e pouco depois a Venezuela rompe sua união com a Colômbia. Combatido por várias facções, Bolívar foi obrigado a exilar-se. Faleceu-se em Santa Marta, na Colômbia. Os governos militares da Bolívia de 1964 e 1982
realizaram uma conservadora política de reformas econômicas, como a reabertura da indústria das minas de estanho e o investimento privado estrangeiro. Em julho de 1966, René Barreto submete-se à votação como civil, conseguindo ser eleito presidente. Durante seu mandato, mantém uma aliança com os militares e com os camponeses, mas enfrenta os mineiros e trabalhadores. Em 67, promulga uma nova constituição. No entanto, a guerrilha de Nanchazú, comandada por Ernesto Che Guevara, entra em erupção, e ele é forçado a depender dos militares para enfrentar este movimento de guerrilha que havia começado a operar nas regiões montanhosas. Em outubro de 1967, o exército boliviano afirmou que havia derrotado os rebeldes em um lugar perto da aldeia de Vale Grande. Havia sido capturado em campo de batalha Che Guevara, que logo depois foi executado.